A ideia é fazer uma apresentação, uns 20 a 25 minutos, para dar algumas noções gerais para que depois a gente possa entrar no debate sobre as questões concretas que interessam a nós, trabalhadores, interessam ao Brasil para superar esse momento bastante grave. E não é mudando a testada de óbito ou mudando a fórmula de cálculo que vai tornar menos grave o processo. Então, vamos compartilhar aqui a tela. Todos estão vendo? Sim. Bom, nós partimos ali do debate, daquilo que o pessoal vem chamando de não heterodoxa pela expansão monetária. A gente vê gente que vai, assim como na frente ampla, política e tal, economistas são ex-presidentes do Banco Central, economistas liberais, economistas de esquerda, todos eles falando da expansão monetária. Então, vamos tentar explicar um pouco o que é isso aí. Nós tivemos a oportunidade de ler a obra completa do Yuval Harari, que é um historiador israelense, que escreve bastante bem até a gente chegar na Revolução Industrial, até chegar nos tempos modernos, porque no período atual, acho que todo historiador tem uma dificuldade grande em saber o que vamos dizer, quais os efeitos que vão dar às coisas que estão acontecendo no presente, embora ele até se arrisque a escrever a história do futuro da humanidade. E o que diferenciou os sapiens, ele procura dizer, porque tem outras espécies humanas, como os neandertais, tal, o que diferenciou os sapiens foi a capacidade de fazer as ferramentas para compensar a sua desvantagem natural em relação aos mais fortes, aos mais ágeis, aos mais ferozes animais. Então, de lá até há 2 séculos atrás, um pouco mais, ali o homem foi criando ferramentas, o humano foi criando ferramentas para, primeiro, conseguir se estabelecer para além da coleta, porque a população ia crescendo, não dava só para pegar as frutas que estavam na árvore, se estabeleceram na agricultura, escravizaram gente, conquistaram mais terras para ampliar e foram dominando outras formas de energia até controlar primeiro o vapor, depois a eletricidade, depois a energia atômica e agora o que se chama de energia computacional, a capacidade de dominar os bits e bytes. Bom, o que aconteceu com esse ganho de produtividade? Ele foi maior do que a necessidade de consumo do indivíduo. Ou seja, se eu vou costurar roupas, já teoricamente eu consigo fazer mais do que eu consigo usar na minha casa, na minha família, mas se eu botar um tear, botar máquina de costura, fizer um processo de produção, a gente consegue ter um excedente que permite o que a gente chama de relações mercantis, ou seja, é uma mercadoria que eu produzo que passa a ter um valor de mercado. O que acontece... imaginem lá o Marco Polo na China negociando a fórmula do macarrão e levando... Bem, ali era uma conversa um para um, falou, troca a fórmula do macarrão pelo escudo ou por alguma coisa que eu trouxe aqui na bagagem. Mas quando a gente tem milhares, milhões, centenas de milhões de produtores com excedente para trocar, fica mais difícil calcular quanto vale cada coisa em termos das todas as outras demais mercadorias. E aí surgiu a excelente ideia, a brilhante ideia, então vamos fazer uma mercadoria que seja, não uma mercadoria, mas algo que possa ser entendido por todo mundo como um equivalente universal, e é isso que é o dinheiro. Ou seja, toda mercadoria, em vez de eu perguntar um armário quantas cadeiras vale, o armário vale um tanto de dinheiro, a cadeira vale um tanto de dinheiro, o telefone, o computador,
a comida, cada coisa vai valer um tanto de dinheiro. E aí nós criamos aqui uma moeda fictícia, né? Um vermelho que vale 100 Ferraris para facilitar o troco. Então, quando eu vou lá na padaria tomar um café e uma média, acabei de receber o meu salário de 10 vermelhos, chego lá com uma nota de um vermelho, o padeiro fala, você não tem mais trocado? Não, é que eu acabei de receber, sacar no banco, só dei nota de 1. Não? Diz, bom, então, no momento que eu vou lá atrás pegar umas Ferraris para poder te dar o troco. Não? E assim começa. E por que eu consigo fazer isso? Porque tanto eu quanto o padeiro acredita que o vermelho tem um valor e equivale àquela quantidade de Ferraris equivaleria a um café, um pão com manteiga, alguma coisa assim. Não? Essa questão da confiança, ela pode ser natural ou forçada. Quando a gente fala em confiança natural, todo mundo já deve ter ouvido falar do Bitcoin. É uma moeda, uma criptomoeda para fazer trocas internacionais. Eu ouvi dizer que na Europa até bancas de jornal aceitam bitcoins, onde os participantes lá do jogo, né, do banco imobiliário, do cassino, todos eles confiam uns nos outros de que um bitcoin vale um bitcoin em qualquer lugar onde tenham esses participantes. Mas a confiança também pode ser imposta pelo poder da lei, pelo poder das armas, como é o caso da nossa moeda, a moeda real, né, que tem curso forçado por imposição de lei, ou seja, ninguém pode dizer, não, eu não aceito reais aqui no Brasil, porque isso aí já seria uma atitude quase criminal. Bom, só que se tivesse uma moeda só, se o mundo todo fosse vermelho, trabalhasse com vermelho, seria mais fácil. Então, como o exemplo que eu estava dando há pouco, como o Marco Polo conversa com os chineses que agora têm a moeda digital, criou-se uma relação de câmbio, ou seja, começou-se a dizer, bom, um vermelho vale tantos azuis do outro país, que por sua vez vale tantos dólares do terceiro país, que vale tantos reais do Brasil e assim por diante. Vamos dizer, esse é o valor de troca. Quando eu falo, pô, mas eu estou achando aqui que o meu computador custa 300 azuis. O cara da China fala, bom, mas eu quero saber quanto é que é isso em amarelos. Falo, bom, em amarelos é 200, então cada 2 amarelos vale 3 azuis. E como é que a coisa se fez de prazo? Primeiro, quem tinha ouro, que é um negócio bom para fazer adorno, bom para... Hoje já não se usa mais, mas usava muito para fazer prótese dentária, né? Tem a utilidade real do ouro, né? O valor de uso do ouro era esse, mas servia como um regulador, ou seja, posso emitir papeizinhos, certificados, notas de dinheiro, baseado no tanto de ouro que eu tenho. Só que em 45 ali aconteceu alguma coisa, 44, 45, né? Que por alguma razão os economistas do mundo inteiro resolveram dizer, não, o que vale agora no mundo inteiro é o dólar. Ou seja, não precisa ter lastro, não precisa ter uma mercadoria equivalente, um depósito, tal, todo mundo reconhece o dólar. E a gente dá aqui uma sugestão visual ali de por que resolveram. Todos sabem que o Keynes queria fazer uma cesta internacional de moedas, tinha o apoio da maioria dos participantes da conferência, exceto um, que era o americano, né, por um acaso, e que, por alguma razão, ele conseguiu convencer todos os demais por aquilo que a gente dizia, né, por uma razão forçada a que fosse o dólar a moeda internacional, e assim começou a era de ouro do capitalismo. Bom, acho que aqui todo mundo já estudou bastante o que vem nessa tela ali, que é próprio do capitalismo a crise. Porque como ele é espontâneo, esse negócio parece bom, aí todo mundo vai para o negócio, aí tem uma superprodução, porque todo mundo foi produzir, aí não tem quem consuma, todo mundo resolveu fazer roupa, e aí,
ninguém consegue trocar tantas vezes de roupa por dia, e isso gera uma crise do capitalismo, que os estudiosos atuais eles dizem o seguinte: o capitalismo tem crises cíclicas, é próprio do capitalismo ter excedentes de excedentes, não, excesso de excedentes de produção e uma quebra logo em seguida. E isso acontece num prazo mais curto, né? Ou seja, tem uma ondulação a cada 5 ou 7 meses, 5 ou 7 anos, e também no prazo mais longo. Todo mundo já ouviu falar da quebra da Bolsa, em 29, a reconstrução da economia mundial a partir dos incentivos estatais que começaram nos Estados Unidos. Aí veio a novo excedente de produção, aí o pessoal resolveu destruir não só os meios, como as pessoas, os produtores, né? Na Segunda Guerra, o Plano Marshall reconstruiu o mundo com um novo ascenso, e em 70, mais ou menos, que até quando durou esse período de ascenso que veio no pós-guerra, em algum ponto dos anos 60 houve uma mudança da curva, por uma razão que eu pretendo explicar, que é o centro da nossa apresentação. O dinheiro, como eu falei, era para ser só o equivalente da mercadoria, ou seja, eu tenho lá as coisas reais, as coisas que têm valor, que têm utilidade para as pessoas, e um tanto de dinheiro é para facilitar a troca entre os produtores. Mas, talvez já tenham ouvido falar do esquema Ponzi, né? Desde o começo do século passado, o pessoal queria vender R$9, comprar por R$9 e vender R$10 por 11. É um negócio bastante lucrativo, né? E começou-se a tomar corpo a partir dos anos 70, mas ainda com a entrada dos computadores, que podem fazer milhares de operações por minuto. Nós temos hoje cerca de 500 trilhões de dólares em derivativos. Eu já vou explicar o que é. Apenas importa que isso é 6 vezes, por enquanto, o PIB mundial. Em 2008, quando teve a quebra global, aquela crise toda, estouro da bolha imobiliária, eram só 3 vezes, ou seja, para cada casa você tinha 3 papéis que valiam uma casa, só que a casa era uma só, não tinha puxadinho, não tinha reforma, nada disso, era a mesma casa que passava a valer 2 vezes o valor, 3 vezes o valor. Um amigo meu falou: vocês conhecem o jogo do mico, né? Você vai passando a carta do mico, alguém vai ficar com o mico na mão. Foi o que aconteceu em 2008. E agora nós estamos com 2 vezes mais, 500 trilhões de dólares, para um PIB da faixa dos 70, 80 trilhões de dólares, que é a produção mundial do ano passado. Não estamos falando dessa quebra da pandemia. Para falar da operação bancária, eu não sei se tem algum companheiro ali da Bahia já presente para confirmar uma lenda urbana. Conta uma história lá na Bahia que o Antônio Carlos Magalhães, o Paim, ele sentava lá na varanda para poder atender os eleitores, aí formava uma fila na rua, e um chegava e dizia: eu preciso ali, minha filha vai fazer 15 anos, tem o baile dos debutantes. Pegava um papelzinho lá, preenchia o papelzinho, você vai na loja e pega um vestido de chita. O outro dizia: pô, nós estamos no dia 20, mas já acabou o gás, ainda tem que cozinhar o resto do mês. Papelzinho, você vai lá na distribuidora de gás e pega um botijão cheio. E depois chegariam lá os comerciantes e falaram: pô, mas você mandou mais papelzinho do que costumava ser, não? Bem, a gente liga lá para o governador, faz um refis, e o papelzinho era um dinheiro. Ele criou, não pôs a mão no bolso, não? Tirou, no final, a sociedade, através dos impostos dos outros, pagou lá toda a circulação do dinheiro. Esse é um exemplo que não sabe se foi bem assim que aconteceu, mas já ouviram falar do banco JP Morgan, que leva o nome do seu fundador. Teve um terremoto em 1906
na região ali de São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, e ele começou a financiar a reconstrução das pessoas. Então, ele emitia lá os dólares dele, né? Como o pessoal falou mais cedo, rodava a maquininha dele e dava empréstimos para as pessoas. E o cara pegava aquele monte de papelzinho na mão e dizia: como é que eu reconstruo? Não, você paga os revendedores de material de construção, que por sua vez vão pagar para os fabricantes, e você paga também a mão de obra, lá, os pedreiros, etc. e tal. E as pessoas falam: mas o que eu faço? Não, o que as pessoas que estavam recebendo podiam fazer com isso? Não, você deposita aqui no banco. Não? Então, ele criou, do nada, um banco. É o seguinte: as pessoas precisam reconstruir suas casas, têm um valor na conta, e as pessoas que vão vender o material de construção vão receber esse dinheiro que eu pus na conta eu inventei, né? Diz que as pessoas têm na conta, vão receber do outro lado. Não? Então, vamos imaginar a seguinte operação bancária, que é uma operação de derivativos, mas é uma operação com base na realidade. Tem um comerciante, né? O Adilson cansou dessa vida de peão, tal, resolveu fazer produtos, montar uma indústria, tal, e ele vendeu lá para um importador inglês 50 mil reais da mercadoria dele, ou, digamos, seriam 10 mil libras, né? É um pouco menos no câmbio de hoje, mas para receber só em 2021. O Adilson confiou lá na pessoa do importador inglês: não, o cara é sério, o cara vai pagar, não tem problema nenhum, não, mas ele só vai pagar em janeiro de 21. Quanto ele vai pagar? 50 mil? Ou será que a Libra vai subir de preço e vai virar 60 mil? Ou pode acontecer o contrário e o valor da Libra ser 40 mil, eu não consigo nem pagar as contas que eu gastei aqui, vai comer todo o meu lucro. Só que o banco diz o seguinte: eu te garanto que eu vou pagar 49 mil em janeiro do ano que vem. Aí tá bom, para dormir tranquilo, né? Hoje é 50 mil, mas 40 mil pelo menos. Se eu estava esperando receber 50 mil no ano que vem, 49 mil dá para a gente. Vale a tranquilidade se eu tenho a garantia bancária. Só que aí do outro lado, o nosso amigo Nivaldo teve que adiar a viagem que ele ia fazer lá para esquiar com a família, e ele ainda não chegou a comprar 10 mil libras, né, para as despesas ali do dia a dia na viagem e tal, e que hoje ele gastaria 50 mil. Só que ele não está querendo, né, em situação de crise e tal, se desfazer dos 50 mil, porque pode surgir uma emergência e tal. Ele prefere guardar o dinheiro. Só que corre o risco, quando ele for viajar, né? É a mesma coisa. Pode ser que ele tenha que gastar 60 mil, pode até ser que ele economize e gaste menos que os 50 mil. Mas ele liga lá para o gerente do banco, o banco diz: não, por 51 mil eu te dou as 10 mil libras em janeiro, quando eu já tiver tudo bem, aí você for viajar. O que é que o banco fez ali nessa meia hora, nesses 10, 15, 20 minutos de negociação? Ele vai pegar 51 mil do Nivaldo, que garantiu a palavra dele lá com alguma Mercedes que ele tem na garagem, vai pagar 49 mil para o Adilson e vai ficar com 2 mil reais no bolso, sem ter feito absolutamente nada, além de cobrar taxa de serviços, etc. e tal. Essa é a operação bancária básica de um derivativo. Só que para por aí, não. Ele junta tudo isso: eu tenho para receber do Nivaldo mais um monte de outras pessoas no futuro, 1 milhão. Aí eu crio um outro papelzinho e falo: quem quer comprar esse papelzinho por 999? E assim por diante. Você vai multiplicando, em termos do computador,
com operações internacionais, porque a gente falou do câmbio, às vezes no Uruguai o dólar está um preço, na França o dólar está outro preço, no Brasil euros e não sei o quê. Você fica comprando um do outro, né, sem nada a ver com a realidade, e vai tirando uma lasquinha só da diferença de preço de câmbio, por exemplo, a diferença do preço do papel, do juro futuro, porque uma aposta de um jeito, é que nem no cassino, né? Todo mundo ganha as fichas, você vai apostando, a única coisa certa é que o dono da banca ou do banco vai ficar com a maior parte do dinheiro e vai só distribuir alguma coisa para que os jogadores continuem comprando as fichas dele. Bom, a gente falou dos ciclos, né? Isso aqui é uma ilustração baseada no PIB per capita, para que considere, mas a população foi crescendo, então, teoricamente, o número de produtores também foi aumentando no tempo, né? Vê que até os anos 70 a coisa era mais estável. Depois começou a ter picos e vários mais constantes, ciclos curtos, diferentes, né? Porque começaram essas operações que eu estava comentando há pouco ganharem uma dimensão muito grande no mundo, ou seja, as pessoas passaram a achar que o dinheiro tem algum valor por si só, por uma imposição, e não fosse apenas um equivalente para as mercadorias reais que a gente tem, né? Só para dar, eu deixei aqui um exemplo, né? Lá em 2018, 2008, como é que os Estados Unidos fez para enfrentar a crise? Simples, né? Mandou a maquininha rodar, 18 trilhões de dólares, pôs o dinheiro nos bancos, e os bancos saíram comprando as empresas, os ativos, né? As coisas que existem no mundo inteiro, na China, quem tivesse disposto a vender, inclusive no Brasil, dinheiro que eles simplesmente imprimiram, fizeram nada mais que isso, e deu aqui uma segurada na onda, né? Naquele período. Agora, mesmo nos Estados Unidos, né, vê que não é só os grandes bancos que estão sendo socorridos, né, tem o papel do Estado está mais importante. Para comparar aqui com uma outra cultura, uma outra organização econômica, né, está falando aqui de China e Estados Unidos, a produção global chinesa ela passou em peso dos Estados Unidos. Eu deixei aqui pequenininha a União Europeia, porque aí foi a junção de vários países também passaram dos Estados Unidos, aquele conjunto, só que a China, em 2008, realmente ela ficou uma situação muito ruim, ela só cresceu 3%, né, em um ano, em 2008, com aquela crise global, enquanto todo mundo despencou. Isso é mais do que o Brasil tem crescido em média nos últimos 7 anos, né? Agora também deve ser o primeiro país a sair da crise, não só porque tomaram as medidas sanitárias para conter o vírus há mais tempo, tiveram lá os primeiros focos de infecção logo depois dos jogos militares, mas acho que isso é teoria da conspiração, né? Os primeiros focos de infecção já retomaram, mas principalmente porque lá quem comanda essas relações é o Estado e não a livre iniciativa, que tem um papel na China secundário, controlado, nos Estados Unidos tem um papel também bastante secundário, porque quem controla, quem está acima do presidente, são as grandes corporações financeiras e não financeiras. Bom, a nossa situação local no Brasil já não era boa nos últimos 7 anos, ali já foi bastante falado, ali teve um ponto ontem dos sindicalistas aqui de São Paulo, que foi tratado e tal. Foram 3 anos de recessão, 3 anos de estagnação. Estagnação é quando a economia anda no ritmo do crescimento da população, ou seja, não se ganha nada mais. E esse ano a tendência é entrar em depressão, que pode ser feito um paralelo com a doença mental, né? Deprimido e tal. O resultado do primeiro trimestre foi 1,5%, e diria, pelo que já foi falado, os otimistas estão falando de uma quebra de 6,5% do PIB nesse ano.
O quadrinho aqui que está à direita na tela, ele mostra até abril a questão da produção industrial e na parte de baixo o comércio e serviços. Dá para todo mundo ver, né, que aqui é o mês de março, né? Nós tivemos aqui uma ou outra exceção aqui verde, mas elas são ligadas ao comércio de remédios, ao comércio de material de higiene, supermercado, essas coisas. E o que muda no mês de abril, né, é quem despencou e quem caiu só um pouquinho. E maio deve ter sido repetido, deve ter está repetindo agora nesse mês, ainda não tinha os dados fechados. Mas o fato é que nós temos pelo menos 41% de todas as indústrias no Brasil pararam de produzir completamente durante a pandemia. Bom, esse aqui, passar rapidamente, não está bem no nosso tema, de que ainda não está na hora de voltar. Temos ali, se no estado de São Paulo tem alguns indicadores que se aproximam da área laranja ali, mas a ocupação hospitalar na grande São Paulo é superior a 80% e o número de casos também está bastante acima dos 2, que seria a hora de pensar as pessoas em voltar. Eu trouxe esse slide para essa apresentação para dizer o seguinte: não sem riscos aos trabalhadores que se voltaria à plena produção. Mas o problema aqui principal não são os riscos, né? Os riscos sanitários, o problema principal que eu digo na nossa apresentação, nessa discussão de hoje, os riscos sanitários, mas os riscos econômicos, né? Nós vimos lá na apresentação espetacular do presidente do Conselho Federal de Economia, a maior autoridade, vamos dizer, a síntese do pensamento econômico do nosso país, que quando estamos decrescendo, nós estamos num momento de deflação por falta de produção. Não tem produto, mas também não tem quem compra. Então, você imprimir mais dinheiro não seria uma coisa que causasse inflação, fizesse a moeda perder o valor. O problema central está, em primeiro, naquela ajuda emergencial que era de R$200, que virou 600. Segundo, que o governo federal está sentado em cima e não está entregando dinheiro, né? Ali queria entregar 200, demorou para entregar os 600, ficou só metade do dinheiro das pessoas recebendo esse dinheiro, depois de 3 semanas, quase um mês ali entre a aprovação do Congresso e a primeira entrega. Ainda faltam 40 milhões de pessoas, não fez nada ainda com relação às empresas, e mesmo a ajuda federativa ao sistema de saúde estadual e municipal ficou 15 dias na mesa do Bolsonaro para sanção. A sanção foi no dia 28, hoje nós estamos no dia 10, né? Já foi mais 2 semanas sem que o dinheiro chegasse nos estados. Eu fiz essas contas. Se, além disso, a gente desse para cada pequena empresa 50 mil e 20 mil para cada microempresa no país, seriam 300 bilhões. Se a gente fizesse para os 116 milhões, atendeu cerca de 60 milhões, a metade dos trabalhadores, os R$600 por 3 meses, dá 210. A ajuda federativa é bem modesta, é 60. E mesmo que a gente some os 2 meses, 2 meios meses que o Guedes está anunciando às custas do salário dos servidores públicos e outras fontes, a gente teria mais uns 70 bilhões, veja, 70 bilhões por mês é para dar para 116 milhões de trabalhadores, não é para somente os 60 que estão recebendo hoje, que passaram com cadastro, que tem aplicativo, aquela história toda. Tudo isso daria algo em torno de 580, uns 650 bilhões de reais. E só de juros esse ano, o orçamento, que está sendo cumprido à risca, pelo menos nos 4 primeiros meses,
de 455 bilhões. Então, nós estamos aqui falando de uma expansão monetária, se a gente continuasse pagando juros, tudo, 10% do PIB. Um dinheiro perto daqueles 18 trilhões que os Estados Unidos imprimiu lá atrás, que eram praticamente o PIB americano, 80%, 90% do PIB americano, nós estamos falando aqui em 10% do PIB de aumento de moeda, de pressão de moeda para ajudar não só as pessoas a poderem comprar uma cesta básica para passar o mês, pagar uma conta básica ali, que é pouco, não? Teve até aquela piadinha lá do pessoal, pô, mas eu queria o auxílio reclusão, estou preso em casa aqui, que é um salário mínimo inteiro, não é só R$600. Justo o valor de ser um salário mínimo, em que pese ele está bastante defasado, ele vale um quarto do que deveria valer, mas é o que a lei diz, esse é o salário mínimo para passar o mês. Então, isso que, vamos dizer, dentro desse quadro, a gente estaria falando de uma expansão monetária de 10% do nosso PIB do ano passado. E lembrar que os Estados Unidos, também em 1930, decretaram a moratória de todas as dívidas privadas junto aos bancos, sem juros, sem correção monetária, ou seja, todo o trabalhador, toda empresa que estivesse devendo, sei lá, R$100 mil porque comprou uma casa e não consegue, vai continuar devendo R$100 mil, daqui a um ano retoma as prestações. Não? O Banco Central colocou 1,2 trilhão para os bancos emprestarem. Isso não é dinheiro nem dos bancos e nem do governo. Não? Isso é dinheiro dos depositantes que, por não estarem sendo usados para nenhuma finalidade bancária adequada, ficava retido lá no Banco Central. O Banco Central botou o dinheiro de volta, só que os bancos não fizeram os empréstimos. Não? Disse o Banco Central também, outra medida, que vai comprar títulos das empresas privadas. Ou seja, quem quiser se financiar mediante um instrumento de capital, eu vou emitir aqui os R$100 mil para eu passar esse período, pagar a folha de pagamento, botar um óleo nas máquinas e tal, vou fazer um título. Bom, para isso precisa ter um certificado de uma empresa dizendo, você é um cara sólido, tem um programa sólido, e as pequenas e médias empresas têm 9 que possuem o ranking. Não quer dizer que o ranking, que possuem um certificado de classificação, nem quer dizer que o ranking vá ser suficiente para ele colocar. Já falamos que ainda faltam 55 milhões atraso da sanção e com dificuldade de operar, fazer a prevenção, fazer o tratamento, operar os hospitais e tudo com isso. Eu já tinha falado ali sobre aquela ajuda às empresas, né? Quanto no estado de São Paulo, ali daria para dar metade daquela ajuda usando 10% do orçamento, até como um adiantamento da ajuda federativa, né? Que representaria metade disso. Bom, muito resumidamente, a gente precisa expender a base monetária para socorrer pessoas, empresas, estados, municípios e fazer o que importa no momento, que é salvar vidas. Uma vantagem que a gente tem em expandir a base monetária e distribuir o dinheiro é que as empresas e as pessoas vão sobreviver e vão estar com dinheiro no bolso para voltar a comprar, voltar a consumir, voltar a produzir, voltar a crescer.